Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que dizer alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje mostra que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, porque o Espírito Santo nos é dado como santificador. E Jesus diz que nas horas de prova, o Espírito Santo nos ensinará o que dizer. Gente, o Espírito Santo, ele tem esse nome de modo especial, porque ele é enviado para santificar a Igreja, a humanidade. É interessante notar que o Pai é Espírito e Santo, o Filho é Espírito e Santo. Na Trindade, a terceira pessoa, Santo Agostinho e Santo Tomás chamam de pessoa amor, pessoa dom, tem o nome de Espírito Santo por causa da sua missão, santificar a Igreja e santificar o cristão. Por isso Jesus diz que se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, não seremos perdoados. É como se nós negássemos a presença daquele que é dado para nos santificar e nos conduzir à salvação. Irmãos e irmãs, o Espírito age sobre toda a Igreja. O sacerdote é ungido, consagrado, para poder perdoar os pecados. Por meio da ação do Espírito Santo, o sacerdote consagra no altar, também por obra do Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito rejeita a santificação e, por consequência, a salvação. Então não é que Deus nos perdoa, é porque de modo consciente, voluntário, eu rejeito aquele que é dado para me salvar. Os santos nos ajudam a nos aproximar do Espírito Santo, acolhendo o dom de Deus na nossa vida. São Pedro Julião dizia: somos verdadeiros templos do Espírito Santo e um templo é casa de oração. Então é preciso recordar que o Espírito habita em nós. Por isso, a nossa alma precisa respirar a oração. Precisamos meditar para sermos nós íntimos do Espírito Santo. Santo Afonso Maria de Ligório valorizava a meditação como uma forma de se comunicar com Deus que em nós habita. Ele dizia: a meditação é a fornalha onde se acende e se conserva o fogo do amor de Deus. Ler o Evangelho, escutar o Evangelho ao amanhecer é um modo de meditar. E quem medita, aquece essa presença do Espírito em si. Faz com que a chama viva, que é o Espírito Santo, arda em nosso coração. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o Espírito Santo está em nós. Quando você acolhe a palavra, se renova essa chama viva que é o Espírito. O Espírito nos impulsiona a colocar a palavra de Deus em prática. E nós podemos rezar nesta manhã: faz, ó Senhor, que o Espírito Santo nos guie. Então, para não pecar, para não blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado que não tem perdão, eu preciso me abrir à graça do Espírito. E devemos pedir que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça,
possa guiar os nossos passos e as nossas ações. O Espírito Santo é essa chama que desce sobre a igreja em Pentecostes. Por isso nós devemos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para purificar os nossos pensamentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.